Sejam muito bem-vindos ao seminário Intercrenças, Ciência, Espiritualidade e Saúde, uma realização do Hospital São Francisco, Unidade de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E esse evento tem o apoio da Vonpar, Voquim Investimentos e AGL Propaganda. Com esse encontro, buscamos sensibilizar o público para a inter-relação entre ciência, espiritualidade e saúde, assim como apresentar o que se conhece nessa área até o momento no mundo, revisando as evidências científicas que conferem extrema atualidade a esse tema. Considerando que esse é um encontro aberto a todas as religiões e crenças, vamos iniciá-lo chamando o Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre. Chamamos ao palco o Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre para dar início a esse momento de espiritualidade interreligiosa. Eu vou chamar nominalmente, começo chamando Dom Dadeus Grings, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, a quem agradecemos honrados a presença. Ahmadali, professor Ahmadali, representando o Centro Cultural Islâmico do Rio Grande do Sul. Dr. Nelson Morrone, budismo tibetano do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Padre Luiz Carlos de Almeida, da Igreja Católica Apostólica Romana. Cristina Cânovas de Moura, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Reverenda Marinês dos Santos Bassotto, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Payam Neda, representando a fé Bahá'í. Clóvis Alberto de Souza, Babalorixá do Conselho de Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. Pastor Carlos Dreyer, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos agora um momento especial, uma bênção coletiva que se iniciará dentro de instantes. Com vocês. O Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre existe há 16 anos e, em 2008, foi reconhecido pela Lei Municipal número 10.372. Composto atualmente por 10 religiões, mantém-se em permanente vigília, esperando a chegada de mais representações. Orienta-se por sua Carta de Princípios, cujos valores são comuns a todos os membros do grupo. Prevalece o desejo de paz e de respeito às diferenças, desejo que se manifesta concretamente pelas ações e pelos exemplos oferecidos. O DIRPOA, considerado um patrimônio espiritual de Porto Alegre, agradece o honroso convite para participar da abertura do seminário Ciência, Espiritualidade e Saúde, evento histórico para a cidade, já que durante esta manhã de estudos, muitos paradigmas serão rompidos. Nós agora daremos início, então, à participação do Grupo de Diálogo Interreligioso nesta bênção pelo evento. Vocês vão falar individualmente cada um, né? Então podem dirigir-se a esse microfone aqui, se preferirem, ou então nós temos também microfones, vou pedir ao pessoal da produção, se puder alcançar os microfones para os nossos convidados. Tem um móvel aqui, está chegando. Tá, então usaremos o microfone móvel. Aí está ele, muito bem. Alô? Sou o pastor Carlos, da Igreja de Confissão Luterana. É sempre uma alegria estarmos unidos, dando um testemunho da nossa confiança mútua, da nossa capacidade de aceitar os diferentes. Quanto ao assunto que nos reúne aqui, preciso dizer, confiamos, por exemplo, na palavra do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Nós vivemos
e morremos na confiança em Deus. Nós sabemos que nossa força e a nossa existência é totalmente dependente de Deus. Então a nossa força é algo muito relativo. Lembro uma palavra de Martin Luther, o reformador luterano, que disse assim: você deve trabalhar como se toda a oração de nada adiantasse. Mas você deve orar como se o seu trabalho nada resolvesse. Assim, nós confiamos também no médico que nos atende, por exemplo, numa cirurgia, confiando em Deus, de que Ele usa este médico como seu instrumento. Ora e labora. Obrigado. Eu sou o Clóvis de Souza, de Xangô Aganju. Represento a Umbanda e os cultos afro-brasileiros do Rio Grande do Sul através do nosso Conselho Estadual da Umbanda e dos cultos afro-brasileiros do Rio Grande do Sul. A mensagem que trazemos hoje, de que assim como nós, irmanados dentro do Diripoa, nós somos a prova de que o diálogo é possível, nós temos aqui exposto uma interrogação da possibilidade de um encontro entre ciência, entre a espiritualidade e a saúde. A mensagem que o nosso conselho traz hoje é de que esse encontro e esse diálogo é possível. A ciência e a espiritualidade podem ser o suporte para a nossa saúde. Em nome da comunidade Bahá'í, gostaria de agradecer essa oportunidade, agradeço Santa Casa, Dr. Lucchesi. Realmente esse é um tema muito importante para nós Bahá'ís. Esse estudo, parabenizo essa iniciativa de estudar o papel da espiritualidade na cura, na prevenção de doenças, o papel das qualidades espirituais, valores morais, na cura, papel de oração na cura. Esse é acho que é um grande contribuidor para a medicina desse século e dos anos vindouros. Parabéns. Em nome da Igreja Anglicana, estou aqui para parabenizar essa iniciativa maravilhosa e também o interesse de todos vocês que aqui estão no tema e na percepção de que saúde está para além do que é material, está para além do físico e que espiritualidade ela não está desvinculada da vida das pessoas nem do seu cotidiano. Então esse é um diálogo importante e possível e nós cremos que nós devemos realizar todas as coisas como se tudo dependesse de nós, mas na certeza de que tudo depende de Deus. Meu nome é Ahmad Ali, sou diretor do Centro Cultural Islâmico do Rio Grande do Sul, como fundador do Grupo de Diálogo Interreligioso. Hoje, nesse encontro, queremos parabenizar aqueles que tomaram iniciativa para mostrar que existe caminho, sim, para dialogar e encontrar soluções. Espiritualidade, saúde, ciência, a religião, todas unidas em favor da comunidade. Muito obrigado. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul se parabeniza com este encontro que aqui está se realizando. Que se consiga ver o quanto a espiritualidade é importante para cada um, na sua saúde, na sua doença, na sua possibilidade de vida. Que a vida de cada um seja cheia de amor, de carinho e de muita coisa boa e de muita espiritualidade. Vamos orar para que este seja o momento de início de uma medicina voltada à saúde, à espiritualidade e à ciência. Que assim seja. Bom dia.
Eu estou representando aqui o budismo tibetano, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. É uma alegria poder participar desse grupo de espiritualidade, é uma alegria poder participar desse evento. Eu sou médico, né? E utilizo o budismo tibetano como essa integração de saúde integral. No budismo tibetano vai se cuidar muito de duas coisas. Uma, as emoções perturbadoras, raiva, inveja, desejo de apego, carência. Essas emoções, quando a gente não consegue localizar e cuidar, elas acabam gerando muitas doenças. Aprender a soltar essas emoções dentro do budismo, isso é saúde. Que a gente possa, então, cuidar dessas emoções e praticar amor incondicional, que é o contraponto de como a gente se mover no mundo. Obrigado. Eu vim para que todos tenham vida plena, em abundância, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E é assim que nós entendemos e acolhemos, participamos com alegria deste dia aqui, onde percebemos assim um olhar para a pessoa humana de modo integral. Essa visão global da pessoa que nos alegra muito, né? E represento a Igreja Católica no grupo de diálogo interreligioso, sou o Padre Luiz Carlos, e este grupo tem nos feito assim crescer também justamente com esse olhar do pluralismo, né? E do diálogo, da aproximação. Então, apenas concluo com a Pastoral da Saúde tem elencado alguns mandamentos para o cuidado com os doentes, né? E diz o primeiro assim: honra a dignidade de minha pessoa, imagem de Cristo, acima de minha fragilidade e limitações. E o sétimo: sou um todo, um ser integral, cuida de mim. Não me reduzas a um número ou a uma história clínica, e não te limites a um relacionamento meramente funcional. Parabéns, né, à iniciativa, aos coordenadores, e tenhamos uma boa manhã. Para encerrar a participação do grupo de diálogo interreligioso, nós vamos convidar a reverenda Marinês, Ahmad Ali, o Clóvis do Xangô, Payan Neda e Nelson Morrone para darem a bênção final. Então vamos elevar as nossas mentes e os nossos corações a Deus e orar por sua bênção sobre nossas vidas. Também por sua bênção sobre nossos lares e famílias e por sua paz sobre o nosso mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. Amém. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oxalá Lerum, Orofilo Babauô, Orofilo Orixá. Oxalá Lerum, Orofilo Babauô, Orofilo Orixalá. Thy name is my healing, O my God. A remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou verily art the all-bountiful, the all-knowing.
Eu vou encerrar com um mantra, que a nossa essência, que o sagrado dentro de nós possa florescer de forma completa. Gate, gate, para gate, para sangate, bodhi soha, gate, gate, para gate, para sangate, bodhi soha, gate, gate, para gate, para sangate, bodhi soha. Muito obrigado aos integrantes do grupo de diálogo interreligioso, são obviamente convidados a acompanhar o nosso seminário, nossos convidados a estar com a gente nessa manhã. Muito obrigado pelas palavras e pelos momentos de fé e de inspiração. Como é que tá? Tudo bem? Nós queremos agradecer, obviamente, as presenças de todos vocês aqui e, de uma forma especial, ao deputado Carlos Gomes, que aqui está representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E nós também não poderíamos deixar de fazer referência a uma presença muito, muito especial. Está aqui o Eurípides, o filho de Chico Xavier. Eu pediria que ele levantasse para receber o aplauso e o carinho de todos nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o Eurípides aqui está graças à generosidade dos seus novos pais adotivos, o Arlindo e a Isa Paludo, que estão ao lado dele. Também gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas. Muito obrigado. Então, gostaria de informar que as perguntas que vocês eventualmente tenham a fazer, eu imagino que sejam muitas, são muito bem-vindas, mas elas devem ser feitas por escrito e entregues a uma das nossas recepcionistas, que está aqui ao lado do palco, nos ajudando. Então, faça a pergunta por escrito, faça um leve sinal à recepcionista, ela pega a pergunta, traz para cá, e no final do evento, a gente vai fazer o máximo possível de perguntas. Já vou me desculpando que não vamos conseguir fazer todas, mas algumas nós conseguiremos fazer. Para dar início às nossas palestras, eu chamo agora ao palco o Dr. Fernando Lucchesi, que é o coordenador do Seminário Intercrenças. Médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cirurgião cardiovascular e cardiologista, diretor médico do Hospital São Francisco de Cardiologia da Santa Casa de Porto Alegre e chefe dos serviços de cirurgia cardiovascular, cardiologia clínica, cardiologia pediátrica e transplante cardíaco desta instituição. Dr. Lucchesi é professor adjunto de cirurgia cardiovascular da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre e tem importante atuação em pesquisas clínicas na área de cirurgia, estimulação cardíaca artificial, saúde e espiritualidade. Membro do Centro para Teologia, Espiritualidade e Saúde da Duke University dos Estados Unidos. O Dr. Lucchesi vai nos explicar, afinal de contas, doutor, por que estamos aqui nessa manhã. Bem-vindos a todos. Eu não esperava tantos. Estou muito feliz, porque certamente nós estamos no caminho certo. Em 1880, um médico austríaco chamado Luiz Felipe Semmelweis percebeu que se ele lavasse as mãos entre as necrópsias dos que haviam morrido durante a noite e os partos do dia, nem as crianças nem as mães morriam do que ele chamava febre puerperal. Era a infecção
que ele estava transmitindo com as próprias mãos. Ele não se conhecia bactéria nessa época. Então, era um mistério que estava acontecendo, e Luiz Felipe Semmelweis interrompeu esse mistério com atos simples como lavar as mãos. Depois veio a bactéria, Pasteur, etc. Atualmente, resultados positivos ou negativos de procedimentos e tratamentos médicos sofrem influência de inúmeros fatores. Maior ou menor espiritualidade é um deles. Tal como o Semmelweis, não sabemos ainda qual é o vetor dessa ação, o que provoca essa ação, como ela é transmitida. Mas, certamente, ela existe. E talvez nos próximos anos a cortina do mistério seja erguida. Hoje nós estamos aqui para avaliar algumas das informações sobre esse novo território, ciência, espiritualidade e saúde. Desde Platão, que alertava os médicos a não tratar o corpo sem cuidar da alma, sabemos que somos corpo, mente e espírito. Nós todos somos esse tripé, esse triunvirato corpo, mente e espírito, em uma só unidade complexa e indivisível. É por isso que estamos aqui hoje, para avaliarmos a influência do corpo sobre a mente e sobre o espírito, e para percebermos que doenças da alma afetam o corpo e a mente. A oração influi no resultado do tratamento médico? O que acontece com o paciente quando o médico reza com ele? A espiritualidade influi sobre a saúde? Pessoas religiosas vivem mais do que as outras? A solidariedade e generosidade prolongam a vida saudável? A autoestima afeta a saúde? O pessimismo faz mal para a saúde? Essas são algumas das indagações que serão respondidas hoje aqui. Em maio de 2003, ao visitar minha filha, na época estudante da Duke University, nos Estados Unidos, frequentei a biblioteca da universidade, minha filha estava sempre estudando, sempre com provas, e fiquei impactado com a quantidade de livros e artigos publicados por um neuropsiquiatra, Dr. Harold Koenig. Telefonei para ele. Ele me convidou para ir à sua casa no sábado, onde passei horas agradáveis descobrindo o admirável mundo novo da espiritualidade e da saúde. Desde então, começamos a construir o dia de hoje, desde 2003. O Dr. Koenig está aqui conosco hoje, e como o maior conhecedor do mundo desse tema, com mais de 40 livros publicados e mais de 300 artigos científicos, merece o nosso aplauso. Please, Harold, stand up to show to the people here. Estamos lançando agora um dos seus livros traduzidos, saiu essa semana para o português, se chama Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade. Esse livro está à venda no foyer do teatro, assim como outros livros de autores palestrantes desse encontro, como o Moacir e alguns outros. No Hospital São Francisco da Santa Casa, por inspiração do Dr. Koenig, iniciei uma nova linha de pesquisa, cujos primeiros resultados serão apresentados a seguir pelo Dr. Mauro, um dos nossos coordenadores de pesquisa. Algumas pessoas têm sido grandes colaboradoras desse projeto. São o nosso Conselho Intercrenças. Eu reuni um grupo de pessoas de crenças diferentes que tinham condições de contribuir para os nossos projetos de pesquisa e que têm sido realmente o esteio desse projeto e que ajudaram a construir o dia de hoje. São vários, são perto de 20, eu não vou poder citar nominalmente, mas eu gostaria que eles levantassem agora o nosso conselho do Grupo de Estudos de Ciência e Tecnologia. Por favor. Os palestrantes de hoje fazem parte deste conselho. Este seminário tornou-se viável financeiramente pelo apoio da Vompar. O Ricardo e a Sheila sentada aqui, Von Tobel, nos deram uma enorme força. O Arlindo Paludo, que vocês já conhecem, também nos deu uma enorme força com a AISA. Todos esses têm que ser mencionados, e, sem dúvida, o Jorge e a Maria Helena Johan Peter, também com enorme força, o Ari Knights, que também está aqui, eles foram fundamentais
para que nós realizássemos os dias de hoje, e o agradecimento a eles, de todos nós que lotamos este auditório. E a todos vocês, os que conseguiram entrar e os que não conseguiram, as nossas boas-vindas em nome da Santa Casa e do Hospital São Francisco. E eu sei que, nesse momento, dando as boas-vindas, eu falo em nome do nosso provedor, José Esperbe Sanseverino, que está aqui, certamente, que merece o nosso aplauso também. Muito obrigado e um bom seminário. Chamamos ao palco o doutor Mauro Pontes, coordenador científico da Unidade de Pesquisa do Hospital São Francisco da Santa Casa de Porto Alegre, professor adjunto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, cardiologista pelo Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia, mestrado em Fisiologia Cardiovascular e doutorado em Endocrinologia. O doutor Pontes falará sobre os primeiros resultados da pesquisa Espiritualidade e Saúde Cardiovascular, que está sendo realizada pela Unidade de Pesquisa do Hospital São Francisco. Muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para mostrar os nossos primeiros resultados dessa linha de pesquisa que se inicia no Hospital São Francisco com esse projeto, primeiro projeto, Religião, Espiritualidade e Doença Cardiovascular, crenças, opiniões e necessidades religiosas de médicos cardiologistas e pacientes cardiológicos. Projeto desenhado e iniciado na nossa unidade de pesquisa com a colaboração internacional do Centro de Teologia, Espiritualidade e Saúde da Duke University, coordenado pelo Dr. Koenig. Os objetivos gerais desse projeto são avaliar qual é a importância da religião e espiritualidade desses pacientes que estão internados no Hospital São Francisco e dos médicos cardiologistas que trabalham conosco e de que maneira essas crenças e práticas afetam a forma como os pacientes lidam com a doença e a forma como os médicos tratam os seus pacientes. Essa é a primeira folha do nosso questionário, é um questionário padronizado, com questões validadas, e que avalia uma série de características para tentar descrever como são os nossos pacientes, e de que forma eles levam a religiosidade na sua vida, e de que forma eles usam isso na doença. Então, um índice de respostas dos questionários muito alto para um assunto teoricamente polêmico e que normalmente tem um índice de respostas mais baixo, pacientes divididos igualmente entre homens e mulheres, 64 anos de idade média, predominantemente brancos, casados e por volta de 55% internados pelo SUS. Um nível educacional que é, em geral, um nível elementar ou secundário, e os pacientes internados por razões que são prioritariamente para serem submetidos a um procedimento de cirurgia cardiovascular ou um procedimento invasivo por catéter. Isso soma um percentual alto desses pacientes numa situação de estresse, numa situação de temor do que vem pela frente. Então, essa é a situação em que os pacientes responderam esses questionários. A denominação religiosa desses pacientes segue aproximadamente o que está descrito pelo IBGE como a prevalência das denominações no Brasil, com predomínio de católicos, 75%, e 5% entre kardecistas evangélicos, e uma distribuição nas demais denominações que segue a população brasileira. Os dados de religião começaram a nos mostrar
que 99% desses pacientes se refere a acreditar em Deus, 73% acreditam em vida após a morte, 80% praticamente rezam com frequência e consideram a fé como uma parte importante da sua vida, mostrando então que eles são pacientes que são religiosos já ao natural, mesmo antes de terem a situação da doença. 50% desses pacientes frequentam a igreja, o culto, o templo religioso, seja lá que organização eles frequentem, várias vezes por mês, pelo menos, ou mais, uma vez por semana, etc. Um percentual em torno de 60% deles se expõe a leituras, orações, palestras no rádio ou na TV sobre assuntos religiosos. Isso é considerado um domínio religioso importante também. E as questões que avaliam a religiosidade intrínseca desses pacientes, independente de ir a uma congregação ou de estar exposto a materiais religiosos, é extremamente elevado. Essas questões mostram um alto índice de religiosidade intrínseca, especialmente nesse momento de estresse que eles estão vivendo. Entre 85% e 92% das pessoas responderam positivamente a essas questões que avaliam a religiosidade intrínseca. Eles acreditam nos benefícios que a religiosidade pode trazer à saúde, 50% e quase 60% deles, e 90% usa a religião como um conforto e uma forma de lidar melhor com a doença, de suportar melhor e lidar melhor com essa situação estressante da doença. Que, lembrem, está numa fase aguda, o paciente está internado para ser submetido a um procedimento que pode decidir a vida dele. Em termos de fonte de ansiedade, a religião também pode ser uma fonte de ansiedade. 18% desses pacientes relataram que consideram que a doença que eles estão apresentando é culpa deles próprios, porque eles se consideram que tiveram pouca fé ou um comportamento inadequado aos olhos de Deus e, por isso, eles estão sendo punidos por Deus através da doença. Então, esse é um sentimento que está descrito na literatura da área e se sabe que está associado a um aumento da mortalidade. Então, é um sentimento que tem que ser trabalhado através de algum tipo de intervenção religiosa para prevenir esses desfechos. Então, são situações que têm que ser trabalhadas para reduzir a ansiedade nesse momento tão importante. Esse achado é importante por volta de 50% dos pacientes acha que o seu médico deveria falar com ele sobre aspectos religiosos relacionados à sua doença. 55% desses pacientes gostaria que os médicos falassem com ele sobre isso. E, no entanto, os pacientes referem que apenas 24% dos pacientes referem que o seu médico aborda esse assunto. Então, existe um desnível importante entre o que os pacientes gostariam que o médico abordasse e que os seus médicos efetivamente fazem segundo os pacientes. Isso se reflete nesse gráfico, é o único gráfico, provavelmente, que eu vou mostrar, em que um alto percentual de pacientes acha e gostaria que o seu médico falasse, e menos da metade dos pacientes reconheceu que o seu médico realmente falou. E nós fizemos também um questionário para os médicos, e esse questionário mostrou que, menos ainda, 15% dos médicos responderam que efetivamente abordam os seus pacientes com frequência sobre esse assunto. Então, existe um gap de pelo menos 40% dos pacientes que deseja e que precisa dessa abordagem, até para reduzir o estresse no momento da fase aguda, e que não estão sendo atendidos. Então, isso já aponta para a primeira necessidade que a gente tem como médicos e como pesquisadores na área, no sentido de transmitir aos médicos informações que os permitam fazer essa abordagem de uma forma mais tranquila, o que normalmente não é assim, não é tranquilo para os médicos fazer essa abordagem, porque eles não são
ensinados na universidade a fazer isso, não têm treinamento, às vezes não têm tempo, são pressionados pelo tempo da consulta. Então, isso é um assunto, um tema importante que nós precisamos abordar. Algumas análises comparando alguns grupos de pacientes, os pacientes internados pelo SUS, quando comparados aos pacientes internados por convênios, os do SUS têm uma religiosidade intrínseca que é ainda maior do que aquela que eu mostrei para o grupo total, acha num percentual ainda maior que o médico deveria falar sobre o assunto, né, e gostaria ainda mais que os médicos falassem com ele sobre isso. Praticamente o dobro do percentual de pacientes do SUS gostaria que o seu médico abordasse o assunto. As mulheres mostraram ter uma religiosidade intrínseca também maior do que os homens, embora um valor numérico pouco maior. E em relação ao nível educacional dos pacientes, quanto maior o nível educacional, se mostrou que existe uma menor religiosidade intrínseca naquelas questões que avaliam a religiosidade própria, independente do templo, do culto, etc., etc. Tá? Mostrando que, então, indivíduos com maior nível educacional tendem a ter uma religiosidade intrínseca um pouco menor. Então, isso nos aponta, já como um primeiro benefício dessas análises, quais seriam os subgrupos de pacientes que estariam em maior necessidade de receber essa abordagem de uma entrevista espiritual, uma coleta da história espiritual, para detectar quais são os pacientes que têm, especialmente aquela situação de luta interna e de achar que estão sendo punidos, que é uma situação muito grave que está associada com mortalidade. Esses pacientes seriam, a princípio, mulheres, pacientes do SUS e, especialmente, com um menor nível educacional, que são aqueles que têm maior religiosidade intrínseca. Então, eu queria agradecer a oportunidade e desejar a todos um bom seminário. Chamamos agora ao palco o padre Roque Junges, graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e doutorado em Teologia Moral pela Pontifícia Università Gregoriana de Roma, Itália. É também editor associado da Revista Brasileira de Bioética, vice-presidente da Sociedade Rio-Grandense de Bioética e membro da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, professor de bioética nos cursos de graduação da área de saúde e professor, pesquisador do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O padre Roque falará sobre as diferenças entre religião, religiosidade e espiritualidade. Muito bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Lucchesi esse honroso convite, agradecer a presença de todos num assunto tão importante. Eu gostaria de falar justamente sobre esse tema, como é que a gente entende essa distinção entre religiosidade, espiritualidade e religião. Mas antes, eu queria começar, por que é importante esse assunto que nós estamos falando durante essa manhã? Por que a medicina esqueceu essa questão? Quando a medicina antiga não esquecia essa questão. Por que ela esqueceu? E eu creio que isso vem do dualismo que entrou na medicina. Um dualismo metafísico que já vem lá dos gregos, corpo e alma, como se o ser humano fosse feito de duas partes. Esse dualismo metafísico que está lá em Platão, entrou também no catolicismo. Separação de corpo e alma. Quando você for ler bem a Bíblia, não no grego, mas na língua semita, e entender as palavras corpo, alma, soma, psique, no sentido semita, o semita não tem uma visão dualista do ser humano. O ser humano não é feito de partes separadas. E esse dualismo depois entrou na ciência, a partir de Descartes, quando dividiu o ser humano no que ele chamou corpo
que é uma coisa extensa, res extensa, uma coisa que a gente mede, pode medir, e res cogitans, cogitar é pensar, uma coisa pensante. Então, o ser é formado por duas coisas, uma coisa pensante, que se pode medir, e algo que é extenso, que se pode medir, ou uma coisa que é pensante, que é a alma. Essa distinção entrou dentro da medicina. Descartes foi muito importante para o início, digamos assim, do modelo biomédico que depois se impôs dentro da medicina, porque então, digamos assim, a res cogitans, a alma, o pensamento foi entregue à filosofia e o corpo foi entregue à medicina, só o corpo. Então, a medicina se preocupa com o corpo, enquanto que a filosofia se preocupa com a mente, instaurando com isso uma divisão. E eu creio que nós precisamos, como fundamento para o que nós estamos iniciando hoje, uma concepção do ser humano como unidade pessoal e existencial atravessada por três dimensões fundamentais inseparáveis, mas, portanto, são dimensões, não são partes. O ser humano não é formado de partes, ele é formado de dimensões. E tem três dimensões que eu estou colocando aqui. Uma dimensão é a corporeidade, que é a nossa exterioridade somática, como é que nós nos apresentamos aos outros. A única maneira de eu me fazer presente a vocês é através do meu corpo. Então, é a minha exterioridade somática que me torna presente aos outros. Essa é a dimensão somática da unidade pessoal. Uma segunda dimensão é o psiquismo, é a interioridade psíquica, é o mundo emocional, é o modo como eu me relaciono com os outros, esse é o mundo psíquico. Mas existe uma terceira dimensão, que é a dimensão do espírito, que é a transcendência simbólica, isto é, de buscar um sentido, um significado, que me leva para além de mim mesmo. O sentido para a minha vida eu não vou encontrar dentro de mim, nem no meu corpo, nem na minha psique, eu busco fora de mim, é transcendente a mim. Nesse sentido, o espírito é transcendente, porque ele transcende essas duas primeiras dimensões. É no espírito que o ser humano manifesta essa dimensão de transcendência. E aí estão os referenciais simbólicos, são os referenciais do sentido, da cultura, da religião, tudo isso está ligado a essa dimensão do espírito. Mas volto a dizer, o ser humano não é agora formado por três partes, corpo, psique e espírito. Não é três partes, mas são dimensões do ser humano unitário. O ser humano, em qualquer ato humano que ele fizer, ele está sempre presente o corpo, a corporeidade, o psiquismo e o espírito. Você pode tomar a ação mais corporal, física, digamos assim. Se ela é humana, ela é corporal, psíquica e espiritual. Você pode tomar, por outro lado, uma ação a mais mística, ela é sempre corporal, física e psíquica e espiritual. Bem, essa é a primeira fundamentação. Agora vem o que eu quero explicar mesmo, a diferença. Então, por que é importante nós justamente voltarmos a pensar esse ser humano inteiro, que justamente vai levar em consideração a dimensão do espírito. Nós precisamos distinguir religião, o que significa? Nos estudos que hoje se fazem nessa relação saúde e espiritualidade, saúde e religião. Religião refere-se ao aspecto institucional, ritual, doutrinário de determinada forma de vivência religiosa. Define-se por determinadas crenças, ritos referidos a Deus, entendido como meios que oferecem salvação eterna. Autores como Rudolf Otto e Mircea Eliade começaram a fazer uma distinção, porque até esse momento, começo do século XX, os estudos eram comparar as religiões entre si para dizer qual era a superior, a mais, digamos, que tinha institucionalmente elementos mais religiosos. Então, se fazia uma hierarquia das religiões. Rudolf Otto e Mircea Eliade abandonaram essa maneira de ver, de comparar as religiões pelo institucional, mas começaram a estudar a dimensão experiencial das religiões. E nessa dimensão experiencial, todas as religiões se encontram.
E é por isso que nós hoje tivemos esse lindo ato inicial, porque na experiência, no experiencial, todas as religiões se encontram. Então, quem tem uma experiência religiosa não vai ter problema de conversar com uma outra pessoa diferente. Agora, quem está só ligado ao institucional vai ter problemas de falar com um outro que é diferente. Então, essa é a dimensão nova, superar ou não só ver o aspecto institucional, mas ver o aspecto experiencial. E aí, a diferença de espiritualidade e religiosidade, espiritualidade refere-se à experiência de contato com algo que transcende as realidades normais da vida. A pessoa sente que tem uma realidade que é superior a ela. E aí, de diferentes maneiras, e eu diria até um ateu de bom coração, ele também pode ter espiritualidade. Se ele tem uma dimensão forte que está além da vida dele, que dá sentido à vida dele, isso é uma dimensão espiritual na vida dele. Agora, religiosidade é experimentar a espiritualidade de uma maneira transcendente, divina, digamos assim. Isto é, quem tem uma experiência de religiosidade tem uma espiritualidade, eu diria, atravessada por uma experiência de Deus. Essa que é a diferença com a espiritualidade. Espiritualidade é essa dimensão de algo que está para além de mim mesmo, encontrar um significado para a vida, para a saúde, para a doença, que está além de mim mesmo. E quem tem religiosidade vai assumir essa espiritualidade na dimensão da transcendência, como algo divino, porque revela a presença e a força de um outro na alma. Aqui é que vem essa novidade da religiosidade em relação à espiritualidade, a experiência de um outro na vida, que é Deus. Portanto, religião configura-se como pelo institucional, enquanto que religiosidade e espiritualidade estão concentradas no aspecto experiencial do transcendente, do luminoso. Então, eu creio que, se nós hoje discutimos essa questão da saúde e espiritualidade e religiosidade, eu creio que nós devemos nos focar nesse aspecto experiencial. E termino com um livro que eu encontrei, saiu nos Estados Unidos faz pouco tempo, eu não consegui lê-lo ainda, que é Christianity After Religion. É um livro que, como é que você pode viver o cristianismo, por exemplo, uma das religiões, não tanto sob o aspecto puramente religioso, institucional, mas sob o aspecto experiencial, é dessa pesquisadora Bass. Então, isso é um livro mostrando como esse assunto hoje é importante. Obrigado, então, pela atenção. Bom, o segredo de um evento como esse, claro que é a presença de todos vocês aqui, e também os amigos que ajudaram a viabilizar esse encontro. Eu queria também pedir uma salva de palmas muito especial ao Otomar e a Líbera von Tobel, o Frederico e o Otto, os filhos que estão aqui na plateia, eu pediria que se levantassem para receber o carinho da nossa plateia. São grandes amigos desse evento aqui. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Obrigado. Chamamos ao palco agora o Dr. Harold Koenig, diretor do Centro para Teologia, Espiritualidade e Saúde e professor de Pesquisa e Ciências do Comportamento da Duke University, nos Estados Unidos. Fez sua formação na Universidade de Stanford e graduou-se em Medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Autoridade mundial no conhecimento da espiritualidade e sua influência sobre a saúde. Tem mais de 40 livros publicados, mais de 300 artigos científicos e 60 capítulos de livros. O Dr. Harold Koenig abordará o tema Evidências e Observações sobre a ação da espiritualidade sobre as doenças. Eu peço uma calorosa salva de palmas ao nosso convidado. Muito obrigado a todos por estar aqui neste dia. Eu estou muito contente em estar aqui. Eu tenho que agradecer ao Dr. Lucchesi por me trazer aqui. E o que acontece aqui, o que está acontecendo aqui é muito especial. Dr. Lucchesi está colocando a sua reputação em risco aqui. Porque aqui não é uma área que é muito bem aceita dentro
da medicina mainstream, tradicional. Então, é muito importante as pessoas, os pacientes, mas dentro da profissão médica e a área da saúde, ele é tão focado na ciência e não tanto na religião ou na espiritualidade, que isso tem empurrado a espiritualidade, a religião para o lado. Então, o que nós estamos falando hoje é para trazer este conteúdo de volta, juntamente com os remédios, as tecnologias, e juntamente com isso o espírito. Não um sem o outro, mas os dois juntos. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre a ciência que está por trás do relacionamento entre religião e saúde. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre algumas definições. Já ouvimos algumas definições, então eu só vou falar sobre as definições da forma que eu irei usá-los nessa palestra. Também, eu quero verificar que isto está localizado de uma forma que todo mundo vai ouvir. Então, um pouco sobre definição, um pouco sobre o papel da religião em lidar com a doença e o estresse. Vamos falar sobre a pesquisa que conecta a religião, o bem-estar e desordens, problemas mentais e emocionais. Então, esse vai ser meu foco da minha primeira palestra. E um pouco mais tarde, eu vou falar um pouco sobre o papel da religião em comportamentos de saúde. E olhar a saúde física, quais são as conexões entre o envolvimento religioso de uma pessoa e sua saúde física. Após isso, eu vou conversar sobre o que você pode fazer, o que vocês podem fazer com essa informação, o que é que os profissionais da saúde podem fazer com a pesquisa que está sendo relatada pelo mundo todo nessa conexão entre a religião e a saúde. Em primeiro lugar, as definições é uma área polêmica, porque cada pessoa tem um significado diferente com essas palavras. E, especialmente, os cientistas estão confusos, muitas vezes, sobre o que deve ser mensurado e o significado de tudo isso. Então, em primeiro lugar, tem a religião. E eu vou falar bastante sobre isso. Eu quero explicar esse termo. Quando eu falo sobre religião, eu estou falando sobre crenças, práticas e rituais relacionados ao transcendente, onde o transcendente é aquilo que é relacionado ao místico, ao sobrenatural, o Deus nas tradições religiosas ocidentais, ou para uma realidade infinita, a realidade, o iluminismo na tradição oriental. Também pode ter crenças sobre espíritos, anjos ou demônios. Religiões geralmente têm crenças específicas sobre a vida após morte e regras para guiar comportamento dentro de um grupo social. Religião geralmente é frequentemente organizado e praticado numa comunidade, mas também pode ser praticado de forma solitária e fora de alguma instituição. Então, eu estou usando uma definição mais ampla, que não só inclui a religião institucional, ele também inclui as práticas privadas da religião, suas crenças e seu compromisso pessoal. A centralidade da definição é que religião é baseada numa tradição estabelecida que surge num grupo de pessoas com crenças em comum e práticas em respeito ao transcendente. Religião é uma construção única, da qual a definição é geralmente uma de acordo. Então, uma vez que temos uma definição, podemos mensurar e criar uma correlação entre a saúde e os resultados da saúde. Depois temos o humanismo secular. O humanismo secular é uma forma de ver a experiência humana em comportamento que não inclui a religião.
não inclui Deus, o transcendente, uma força maior ou uma verdade suprema. O foco é no ser racional como o significado supremo do poder e do significado. Essa definição, geralmente, existe acordo, é claro, e ele não se confunde com outras ideias. Então, a espiritualidade é a palavra que tem mais polêmica. As pessoas não concordam bem sobre o que é espiritualidade e, ainda mais, como mensurá-lo. Mas é uma expressão popular hoje que as pessoas preferem do que a palavra religião. Hoje, espiritualidade é considerado pessoal, algo que cada indivíduo define por si mesmo. Geralmente, ele é livre de regras, regulamentos, responsabilidades que são associados com religião. Alguém pode ser espiritual, mas não religioso. De fato, existe uma espiritualidade secular que é enfatizada em certos grupos onde a religião saiu fora de moda. Isso é bem comum em áreas acadêmicas, médicas e de saúde. Então, a espiritualidade é visto como algo que não é divisível e que é comum a todos, tanto os religiosos como os seculares. Então, esse termo espiritualidade é bastante útil em locais clínicos, onde você tem médicos ou outros profissionais da saúde e eles estão conversando com os pacientes sobre suas crenças, suas práticas. Então, essa palavra espiritualidade é maravilhosa, porque é muito vago, é muito vago e nebuloso. Então, por este motivo, é difícil mensurar e quantificar. Então, esse problema com a espiritualidade, por causa desse problema, eu vou focar na religião, então. Porque religião é algo mais mensurável. As coisas espirituais são um pouco difíceis de mensurar. E se você quer olhar algum relacionamento entre sua saúde e seu bem-estar, você tem que ter algum parâmetro para mensurar, para ver se existe uma relação com a saúde. Então, primeiro eu vou falar sobre lidar com o estresse. Na verdade, isso aqui é uma das questões centrais, um dos papéis centrais que a religião pode tomar na vida das pessoas, que ajuda a lidar com o estresse, com doenças, com perdas, com coisas negativas que acontecem na nossa vida. A religião, então, é muito poderosa em ajudar as pessoas a lidar com essas coisas. Então, a religião incluindo o estresse dos problemas médicos. Então, aqui é um estudo feito na Universidade de Duke, é um estudo simples sobre a medicina geral e serviços de cardiologia na Universidade de Duke, e demos uma escala de 0 a 10 e perguntamos se eles ajudavam a religião, a qual nível eles usam as suas crenças religiosas para ajudá-los a lidar com sua doença médica. O que descobrimos é que 40% de admissões consecutivas ao hospital, 40% desses pacientes indicaram que religião era o fator mais importante que ajudou eles a continuar. E enquanto lidavam com seus problemas médicos, não havia nada mais importante que oração, seu relacionamento com Deus, sua família de igreja, leitura de textos sagrados. Não havia nada mais importante que essa conexão com Deus em ajudá-los a fazer alguma lógica, algum sentido da sua doença e ajudá-los a continuar em vez de desistir. E outros 50% indicou que usam de um nível moderado a grande. Eles colocaram uma escala de 5 a 10. Só um em cada 10 pacientes dizem que usavam religião um pouco ou nada. Então, após o 11 de setembro, quando os terroristas
voaram os aviões para as torres em Nova York, os americanos estavam aterrorizados com o que estava acontecendo. Então, houve uma pesquisa dentro de uma semana perguntando como que os americanos lidaram com esse estresse. Eles descobriram que 90%, 9 de cada 10, usaram a religião. Eles se voltaram à religião, se voltaram à oração, a Deus, à sua igreja, sua mesquita, sua sinagoga. Mas será que religião ajuda as pessoas a lidar de forma melhor? As pessoas dizem que ajuda. Mas será que ajuda mesmo? Isto é algo que podemos estudar. Podemos estudar, podemos mensurar e podemos ver se as pessoas que estão fazendo isso mais têm uma saúde melhor. Então é isso que eu quero demonstrar nesse momento. Essa pesquisa é uma revisão sistemática de uma base de dados publicadas de estudos quantitativos no mundo todo. É uma revisão sistemática. Ou seja, cada estudo, cada pesquisa que foi publicado e revisado por outros cientistas e aprovado e publicados nas revistas científicas, todas elas são incluídas nessa revisão, independente da descoberta, se foi positiva, se foi negativa. E, em específico, a descoberta tinha que ter uma significância estatística. Ele precisava ser significante estatisticamente falando. Então, toda essa pesquisa foi publicada em 2 livros. O primeiro é o Manual da Religião e da Saúde, da Oxford University Press, que foi publicada em 2001. O segundo livro é o Manual da Religião e Saúde, o mesmo livro, mas uma nova edição que foi publicado há poucos meses. A primeira edição, em 2001, ele revisa a pesquisa publicada anterior a 2000, dos anos 1800 até o ano 2000. Então, durante esse período, durante aqueles em torno de 125 anos, tinha aproximadamente 12 mil pesquisas que examinou a relação entre a religião e a saúde. Desde o ano 2000, nos próximos 10 anos, de 2000 a 2010, houve 2.000 pesquisas a mais publicadas. Ou seja, a pesquisa tem triplicado, mais do que triplicado, nos últimos 10 anos, em comparação aos 100 anos anterior ao ano 2000. Então, essa pesquisa é resumida e discutida nesses 2 volumes. Cada livro tem mais de 1.000 páginas. Então, não é algo que você ia ler assim de vez, mas é muito bom para cientistas e médicos como uma ferramenta de avaliação para ver quais pesquisas já foram publicadas nas revistas médicas existentes. Então, eu vou agora resumir os resultados do segundo manual. Eu vou passar por isso rápido porque não tenho muito tempo, mas eu quero resumir para vocês, para que vocês possam entender a quantidade de pesquisas já publicadas que examina esses relacionamentos entre o envolvimento espiritual ou religioso e a saúde mental. Primeiro vamos olhar a saúde mental. Então vamos olhar desordens emocionais, doenças emocionais, depressão, suicídio e abuso de substâncias. As emoções positivas, como a alegria, o bem-estar. Vamos olhar o significado, propósito e esperança, altruísmo, perdão, gratidão, compaixão. Todos esses aspectos são aspectos positivos da saúde mental. Então, queremos saber como que a religião se relaciona a eles. Vamos também olhar a saúde social. Vamos ver se o envolvimento religioso se envolve com o ambiente social de alguém, a saúde da família, do casamento e a saúde de uma comunidade, que é chamado de capital social. Capital social é, digamos assim, a saúde de uma forma geral de uma comunidade. Então vamos olhar comunidades com envolvimento religioso. Então vou passar rápido. Quando se fala de depressão, tristeza, depressão,
já houve 444 estudos científicos específicos que examinam envolvimento religioso e depressão. Destes 444, 61% descobrem que as pessoas religiosas sofrem menos da depressão. Se tornam depressivos, eles se recuperam mais rapidamente da depressão. E intervenções religiosas são demonstradas a reduzir a depressão mais que os outros tratamentos. Em 6% dos estudos, os pesquisadores acharam que religião é relacionada à maior depressão. Isso tende a ser em estudos que examinam pessoas que estão passando dificuldades em sua família, dificuldades no seu casamento ou dificuldades com crianças, porque as pessoas religiosas, para eles, família é bem importante. Então, se existem problemas na família, se eles são mais religiosos, isso vai incomodá-los mais. Então, isso é a base dessa descoberta entre a depressão daqueles que são mais religiosos. Aqui tem um estudo que fizemos, tivemos 1.000 homens admitidos que entraram no hospital e nós observamos como eles lidam com as questões de religião. Aqueles que apresentam pouca religiosidade ou que simplesmente não se atêm à religiosidade têm maiores níveis de depressão. Aqueles que têm mais relação com a religião têm níveis menores de depressão. Então, entre esses indivíduos que lidam bastante com a religião, que são ligados à religião, têm mais facilidade em lidar com questões de depressão. Depois, diagnosticamos a depressão em 87 pacientes e os acompanhamos durante 1 ano. Descobrimos que aqueles que eram mais religiosos se recuperavam mais rápido ao longo de 1 ano. Dividimos essas pessoas em 3 grupos e percebemos que quanto maior a religiosidade intrínseca, mais positivos eram os resultados. E as crenças religiosas eram muito importantes para essas pessoas. Era nisso que eles baseavam sua vida, suas decisões na vida. As pessoas que tinham essa conduta se recuperavam com mais facilidade das doenças se estivessem no hospital. Tivemos ainda outro estudo com 1.000 pacientes com depressão. Esses pacientes foram seguidos e acompanhados por 6 meses. Esses eram pacientes médicos, não pacientes psiquiátricos. Eram pessoas que tinham problemas médicos, problemas cardíacos ou AVC ou outros problemas de saúde. Novamente descobrimos que aqueles que eram mais religiosos, que frequentavam cultos religiosos, que rezavam mais, que liam coisas relacionadas à religião, que eram mais intrinsecamente religiosos, eles se recuperavam aproximadamente 50% mais rápido do que outras pessoas. Aqui observamos questões relacionadas ao suicídio. Foram 141 estudos analisando essa questão da religiosidade e do suicídio. Então, descobrimos que 75%, 3 de 4 das pessoas estudadas tinham uma tendência menor de suicídio, caso fossem religiosos. Depois, observamos a questão do abuso de substâncias. Eu sei que aqui no Brasil temos questões, assim como temos nos Estados Unidos, com pessoas que utilizam álcool e drogas de forma excessiva. Isso é terrível porque interfere com a juventude e com a possibilidade de educar essas pessoas e formar famílias felizes e famílias que possam gerar renda e que possam ser bem cuidadas pelo sistema. Então, nos estudos que analisaram a religião envolvida nas questões de abuso de álcool ou de substâncias relacionadas, percebemos que nos 278 estudos realizados, 86% das pessoas apresentavam uma tendência menor ao uso de álcool e outras drogas se fossem mais religiosas. Então, isso é muito significativo. Observamos também a questão do uso de drogas e da dependência. Foram 185 estudos. Neles, obtivemos o resultado de que 84% das pessoas têm menos tendência a utilizar drogas se forem mais religiosas.
A partir disso, e o próximo ponto que eu quero apontar aqui são as emoções positivas, a felicidade, aquelas experiências que todos nós queremos, são o que fazemos na nossa vida, o que nós buscamos é ser felizes. E ter uma vida que é completa e feliz. Foram 326 estudos separados que observaram essa questão da felicidade. E o que descobrimos foi que 80% das pessoas ligadas à religião são mais felizes. As pessoas mais felizes têm vidas mais completas, têm mais satisfação na sua vida, estão mais satisfeitas com o que têm. Alguns estudos descobriram que as pessoas são menos satisfeitas também. Então, esse é um outro lado. De alguns estudos, de 86 estudos, apenas 2 determinaram que as pessoas tinham um bem-estar inferior em relação àquelas que eram mais religiosas. Este é um estudo com adultos mais velhos que conduzimos também. Vemos aqui, por exemplo, na parte azul, as pessoas que frequentam a igreja têm mais bem-estar. Elas desfrutam de maior bem-estar se frequentam mais a igreja. Vejam aqui, se você tem uma baixa participação religiosa, temos um nível menor de bem-estar. E quanto maior a participação religiosa, maior o bem-estar. Temos também questões de significado e proposta e motivação. 93% das pessoas e 93% desses nossos estudos perceberam que os resultados em termos de significado da vida e motivação são melhores em pessoas religiosas. Todos os estudos mostram que pessoas mais religiosas têm mais significado em suas vidas. Estudamos depois a questão da esperança. 29 de 40 estudos demonstraram que as pessoas que observam a vida de uma forma mais otimista são mais religiosas e por isso conseguem fazer isso. Em questão do perdão também, isso é muito significativo. As pessoas, quanto mais religiosas, mais aptas a perdoar elas são. Elas são mais altruístas, elas fazem coisas para as outras pessoas com mais facilidade. Em termos de gratidão, compaixão e gentileza, elas também se destacam. Então, as pessoas religiosas são realmente mais capazes de fazer tudo isso. Todas as pesquisas no mundo e na literatura científica, todas elas demonstram que as pessoas com mais religiosidade, que se dedicam à religião, têm aspectos mais positivos. Um pouquinho sobre saúde social e suporte social. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre capital social. Capital social é a saúde de uma família e de uma comunidade. O capital social e a saúde capital é medida na confiança que essa comunidade tem em si mesma. Quantas pessoas dessa comunidade se voluntariam para trabalhar no governo, para trabalhar de diversas formas? Qual é a porcentagem de estudantes que se formam na faculdade? Qual é o número de gravidez na adolescência? Isso é o que chamamos de capital social de uma comunidade. Vocês podem ver aqui que os estudos que analisaram o capital social descobriram que as comunidades onde há mais igrejas, mais sinagogas, onde há mais envolvimento religioso, a comunidade é mais saudável, a comunidade toda é mais saudável e ela se esforça mais, trabalha mais para isso. E temos menos índices de abuso de drogas ou de álcool. Falamos também em termos de menos divórcios, mais satisfação em termos do casamento. 86%, ou seja, 68 em 79 estudos demonstraram que as pessoas são mais estáveis no casamento quando são mais ligadas à religião. Todos esses dados são quantitativos. Não é sobre alguém contar uma história ou alguma coisa. Isso são medidas, é ciência, são análises. Esses estudos são publicados em publicações científicas.
jornais e publicações que antes não acreditavam muito nessas questões de religiosidade. A ciência tentava sempre se livrar da religião, mas agora estamos vendo que a ciência e a medicina e todas essas questões são orientadas pela religião e elas têm grandes resultados na religião. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Acho que não temos muito tempo para perguntas, mas muito obrigada a todos. Eu volto aqui para o palco daqui a pouquinho.